Muito bem, deixa eu voltar para Brasília para conversar mais com o nosso Bruno Pinheiro, porque ele tem maiores informações sobre aquela votação da PEC, primeiro a PEC da transição, né, Bruno? Eu quero uma avaliação sua sobre essa vitória que o governo de transição teve e depois eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre o adiamento da votação do orçamento secreto. Conta um pouquinho. Sim, claro, vamos lá então entender essa história. O resultado de 64 a 16, no primeiro turno se esperava 54, 55 votos, e aí a discussão com quem eu conversei hoje na parte da manhã, aliás, um dia que não está tão agitado aqui no Congresso, mas com quem eu consegui conversar, me disseram que essa forma de fazer um discurso na contramão e depois ficar a favor me causa uma estranheza. E eles esperam que isso não se repita aqui na Câmara dos Deputados durante essa discussão. Só que me disseram que vai ser difícil, porque muita gente está acreditando na arte de Lula, no que ele está colocando, o enfeite, tem muita gente acreditando que vai dar certo. Então, a ideia é o quê? Uma tentativa de reduzir ainda muito mais esse valor, mesmo que seja aqui na Câmara dos Deputados, porque estão dizendo que está em cima do recesso, que já vai acontecer e é importante uma votação rápida, só que o regimento interno do Congresso autoriza que até dia 22 o serviço, a agenda continue as atividades. Não tem nenhum regimento impedindo essa atividade até 22, ou seja, há tempo de alterar aqui no Salão Verde e retornar novamente ao Senado Federal. E aí tem gente já cantando uma vitória, que isso foi uma vitória do governo eleito antes mesmo de assumir, né? Já ganhou no Congresso. Só que é importante, segundo aliado de Jair Bolsonaro, é importante entender que esse atual Congresso será alterado. No ano que vem, outros nomes vão chegar e essa oposição vai se fortalecer, o que vai dificultar outras vitórias do governo Lula aqui no Congresso Nacional. Então, a expectativa de que haja uma dificuldade aqui, de fato, no Salão Verde, uma tentativa de alterar, voltar no Senado novamente e até dia 22 eles vão resolver essa história. Antes, não existe uma expectativa de ser tão fácil essa história quanto conseguiu lá no plenário do Senado na noite de ontem, essa discussão desse orçamento, viu, Paulo? Muito bem, Bruno Pinheiro participando com a gente aqui no Morning Show, diretamente de Brasília. Obrigado, Brunão, um abraço para você, sempre trazendo informações relevantes aqui pra gente. Deixa eu conversar mais um pouco com o nosso Zé Maria Trindade. Fê, só para buscar entender, Zé, esse resultado no Senado Federal é um resultado acachapante, né? Se a gente usar esse termo, 64 a 14, 12, enfim, aí depois você pode me corrigir. Mas o meu ponto é o seguinte: fevereiro assume o novo Congresso Nacional. Se essa votação tivesse acontecido em fevereiro, você acha que o resultado seria muito diferente? Seria diferente. Veja bem, o Congresso está sendo renovado aí em 50%, né? É um governo novo, com expectativa de poder, ou seja, muito forte, negociando com um Congresso que será renovado. São pessoas que estão saindo e que têm demandas no próprio governo, então um Congresso fragilizado. E será assim até fevereiro, como você disse. Foram duas votações na mesma noite. A ideia da Constituição era que fosse em data diferente, porque exige-se um interstício de 4 sessões. Mas aí é possível quebrar esse interstício, e houve essa votação, e foi o que aconteceu. O Senado não é o forte realmente do atual governo, né, do presidente Jair Bolsonaro. E Lula entrou exatamente nesta oposição ao Bolsonaro. E ficou ali o quadro dos partidos assim, ligados ao presidente Jair Bolsonaro, principalmente os dois da coligação, né, que tentou a reeleição de Bolsonaro, que os dois votaram contra. Isso vai se reproduzir na Câmara dos Deputados. Eu tenho conversado com o deputado Major Vitor Hugo, com o deputado Sanderson, e eles me relatam o seguinte: nós agora somos oposição, o governo é que tem que se cuidar e fazer essa articulação. E Bruno tem razão, não será tão simples assim, mas já está sendo organizado aí um processo para aprovar na Câmara. Essa emenda fala da Bolsa Família, continuidade do Auxílio Brasil, mas na verdade, Paulo, é uma folga para gastar ali entre 160 a 170 bilhões de reais com qualquer coisa, não é só com o Auxílio Brasil, não. O Conrado, você acha que seria diferente se fosse o outro Congresso? O outro que eu me refiro, o próximo Congresso, né?
já se venderam nesse aqui. A gente tem que ver as coisas bem claras, né? Como é que a gente consegue do dia para a noite fazer uma votação, como o Zé falou, arrepiando com o próprio regimento da casa? A gente viu do próprio PL aí, o partido do presidente Bolsonaro, dos 8, 3 votaram a favor, né? Tem os outros partidos, todos eles, acho que foi só o PSD que todo mundo se ausentou da votação, mas de resto todo mundo votou bem direitinho, tudo acertado, Paulo. Quando chega numa votação dessa, com votação simbólica, com essas coisas, os preços já foram combinados e os preços já foram pagos. As pessoas estão se iludindo que vai ter uma oposição na próxima legislatura. Tudo uma bullshitagem, já tá tudo certo. Se já passou agora que o governo Lula nem entrou, imagina na próxima. Nós já temos aqui o mensalão 2.0 acontecendo. Nós já temos divisão de ministérios, em primeiro lugar inflando ministérios, depois dividindo os ministérios com seus partidos todos, criando carguinho para todo mundo, principalmente para aqueles que não venceram nos estados, principalmente para aqueles que fizeram o L durante a votação. É isso aí, Brasil é uma piada pronta. A gente teve aqui um hiato de uma tentativa de não ser, de virar um país sério, né? Que a gente tinha uns ministérios mais técnicos aí, menos corrupção do que a gente teve. Agora já voltou tudo para o mesmo trilho. O Brasil já se perdeu. Quem se ilude é ingênuo. Tem uns conhecidos. Posso só dar uma hora, Zoe? Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 11 horas e 29 minutos. Por favor. Eu tenho uns conhecidos no Senado Federal que ontem estavam me falando, ontem acho que é meia-noite, que poucas vezes viram um Senado trabalhar com tanto empenho como ontem. Então, o pessoal que eu conheço lá estava exausto, passaram o dia inteiro lá. Por quê? Porque é de interesse, da mamata, né? O bolso cheio de dinheiro. Eu queria que eles tivessem esse mesmo empenho, cara, para aprovar coisas que favoreçam o povo brasileiro. Então, brasileiros, quando vocês quiserem que aprovem alguma coisa, eles falarem assim: não dá tempo, temos que esperar um pouco, não dá para fazer a votação assim de uma hora para outra, vocês se lembrem desse episódio, porque quando é para atrapalhar o Brasil, quando é para criar inflação, desemprego e afugentar os investidores, eles têm presa. Eles conseguem colocar em votação rapidamente e aprovar. Mas quando é coisa a favor do Brasil, por exemplo, o voto impresso, eu vou continuar batendo nessa tecla, até quando é a favor do povo e da transparência, aí eles falam que não dá tempo. Agora, quando é para encher o bolso deles, aí eles podem passar madrugada dentro, votando, orquestrando aí toda a palhaçada. Aí sim, porque eles só pensam nele, eles não pensam no povo brasileiro. Gente, porque se a gente fizer um raciocínio rápido aqui, viu, Conradão, queria muito ouvir a tua avaliação, porque é muito difícil a gente lidar com esse tema, né? Principalmente esse tema de responsabilidade fiscal, lidar com pobreza, porque normalmente vem aqueles discursos prontos que chegam e falam assim: mas você não vai querer ajudar os mais pobres? E aí já te coloca naturalmente... Isso vai atrapalhar os mais pobres, gente. Então, mas vejam só o raciocínio, como é maluco esse raciocínio que eu vou fazer agora, mas é a realidade, eu pelo menos enxergo assim. Nós estamos aqui com um discurso, através dessa PEC, um discurso de que precisamos garantir o auxílio dos mais pobres, certo? Esse é o discurso que impera de acordo com os políticos nessa PEC. Precisamos garantir os recursos para os mais pobres. Só que essa PEC, ela garante que os mais pobres vão pagar a dívida pública brasileira e vão continuar mais pobres. Ou seja, vejam só a discrepância que é a realidade dessa PEC. Ou seja, essa PEC ela tem um discurso político dizendo o seguinte: nós precisamos garantir os recursos para os mais pobres. Mas, ao mesmo tempo, se a gente analisar a realidade nua e crua dos dados, essa é uma PEC que garante a dívida sob responsabilidade dos mais pobres. Ou seja, quem vai pagar essa conta são os mais pobres. É óbvio. Paulo, isso. É pior ainda, Paulo, que isso, tá? Aqui, no Brasil a gente tem o Bolsa Família e o Bolsa Família. Todas essas bolsas que a gente teve no Brasil são feitas com couro da classe média, né? Não é com couro do rico. Agora, o golpe que tem nessa PEC é o seguinte, tinha já projetado dentro do orçamento lá do governo Bolsonaro, já tinha o auxílio, né? É óbvio, tem um aumento do auxílio para 600, e aí a discussão era, na PEC, iria só
essa diferença ser jogada dentro da PEC. O golpe que está sendo dado é que agora estão colocando todo o auxílio que já estava no orçamento do Bolsonaro para dentro da PEC, ou seja, sobra todo o dinheiro do auxílio agora, do orçamento do Bolsonaro, para fazer as divisões, para fazer a treta, para fazer os apoios que talvez não sejam republicanos. Meus amigos, o dinheiro é do povo brasileiro, a gente que paga. Eu não tenho problema em ver o nosso Congresso dividir o dinheiro, desde que isso seja feito de maneira republicana, desde que isso seja feito da maneira mais transparente para o pagador de impostos. O que a gente está vendo acontecer aqui não é de maneira transparente. Eu vi ontem a surpresa de vocês, mas é o relator que vai... Vou mudando de assunto agora, voltando para as emendas do relator. Mas é o relator que vai... Mas foi desde o início assim. Essas coisas escusas, isso tem que ser tirado, afastado da nossa vida, como a gente tem agora essa treta que está acontecendo dentro da PEC. Era o dinheiro que já estava dentro do orçamento, foi jogado para um outro orçamento que aumentou mais 200 bilhões, e agora esse vácuo de dinheiro vai para onde esse dinheiro todo que estava do auxílio dentro do orçamento já do governo federal? Isso aqui é que vai ser desviado, isso aqui é que vai ter uma destinação do qual a gente nem vai ficar sabendo. O Brasil é o país da piada pronta, e todas essas bolsas que vocês veem aí distribuídas pelo Brasil são feitas com couro da classe média. Portanto, senhor pai de família, pagador de impostos, mãe de família, é tu que vai pagar toda essa conta. Parabéns, seja muito bem-vindo a esse novo Brasil, onde o amor venceu. Ô Zé, se a gente analisar outros países aqui da América Latina, a gente viu políticas muito semelhantes, né? No caso, por exemplo, da Venezuela, da Argentina, em que dinheiro foi distribuído para a população e pouco foi observada a questão da responsabilidade fiscal. E esse dinheiro que foi distribuído para a população, de nada valeu porque foi corroído pela inflação, pela alta taxa de juros, né? Quando é que você acha que o Brasil vai parar e discutir esse assunto realmente a sério, Zé? A gente vai falar de privatização de empresas estatais, a gente vai falar de redução da máquina pública, a gente vai falar de privilégios da alta casta do funcionalismo público. Quando você acha que a gente vai falar disso? É muito sonho, Zé. E tudo isso tem um limite, né? A privatização joga dinheiro assim, nos cofres públicos e pronto, acaba e não é renovado, né? Olha, o dinheiro é um bem fungível, ou seja, pode ser substituído por outro. E qual é a mágica que o Conrado falou, e muito bem, sobre essa história aí da placa de pagar a área social? O custo do aumento de R$400 agora para R$600 a partir de janeiro é de 60 bilhões de reais. O que o governo fez? Retirou todo o sistema do Bolsa Família, né, futuro o Auxílio Brasil com um novo nome, né, e mais aquele aumento por filho, né, de família, e tirou tudo. E aí dá 170 bilhões. Esses 170 bilhões que saem ficarão livres para serem gastos de maneira que o governo quiser. Ou seja, o dinheiro pode ser substituído por qualquer outro projeto. É uma folga grande para fazer política, mas isso vai impactar na dívida. Nós hoje já gastamos mais de 2 trilhões de reais com o pagamento do serviço da dívida. E o mercado olha, Paulo, para o Brasil com a possibilidade futura de quebrar. O Brasil vai quebrar. Não se sabe quando. E esse é o debate no mercado financeiro. Quando você empresta dinheiro para alguém que vai quebrar, você aposta no curto prazo, né? Ele vai quebrar no ano que vem, mas eu posso emprestar e receber juros até dezembro, por exemplo, né? E aí, de acordo com a movimentação do governo e de leis, é que o mercado calcula o risco e calcula os juros. E isso tem um preço muito alto, 2 trilhões de reais só o serviço, não é o principal da dívida, só o serviço da dívida. Então, assim, a grande conquista do poder público brasileiro foi a Lei de Responsabilidade Fiscal aprovada no governo Fernando Henrique Cardoso. Foi uma grande mudança, porque os governos estaduais, municipais e federal estavam, inclusive, contratando funcionários acima da capacidade de pagamento. E agora não, coloca um limite ali em 70% da arrecadação líquida de cada ente federativo, Estado, União e município. Já foi uma grande conquista. E aí estão, de novo, fazendo emenda, e o teto já está sendo quebrado em várias oportunidades,
e é assim que está indo. Você tem razão. É preciso parar e definir ali que o governo só pode gastar o que arrecada.